Direto. O tema de hoje é autoridade de machados. Nada a ver, né? Não faz sentido depois. E eu vou começar, na verdade, lendo um versículo. Eu coloquei isso aqui, mas está errado. Pode passar aí. Não é para aparecer agora. Assim. Eu coloquei para aparecer, mas na minha cabeça. Vamos ler isso aqui. Olha só. E alguns dos exorcistas está lá em Atos 19, 16. O Pedro acabou de olhar para mim e falar assim: ah lá, esse cara me copiando. Mas olha só. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-nos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Legal. Pedro pregou sobre isso tem umas 2 ou 3 semanas. Mas isso aqui é só a introdução da coisa. Pode passar em mim. Primeiro ponto é autoridade para servir. A gente vai, dentro desse ponto, trabalhar em outros 3 pontos. Então, a gente teve esse semestre aqui no Cultos do Adorar, falando sobre evangelismo e missões. E cada vez mais, ao longo da caminhada de vocês como cristãos, vocês vêm experimentando oportunidades de servir, de fazer missões, seja na Semana da Criança, seja em cultos na praça. À medida que vocês vão vivendo, vocês vão tendo momentos e experiências de serviço na casa de Deus e fora da casa de Deus também. E em meio a isso, primeiro ponto, um lema valioso. Assim, muito se diz sobre legendários. E tem uma coisa muito interessante no lema desse movimento, e é a plena noção e clareza acerca do propósito que seria o legendário, né? Ele traz uma noção de propósito para quem faz parte do movimento. E isso se vê naquela frase assim: para que estamos aqui? Para que estamos aqui? Ele fala, ou a serviço, assim, para fazer história, para fazer alguma coisa. A serviço de quem? De Jesus. Ele está me trazendo uma noção de propósito e de porquê ou para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, não é sobre eu mesmo, ou sobre a minha vontade, ou sobre aquilo que eu acho ou que eu quero fazer. Quando eu sirvo no reino, eu estou a serviço de alguém. Estou a serviço de Jesus. Então, isso é válido para o movimento dos legendários, está no lema deles. Mas é válido para cada um de vocês, para mim também. É válido para o nosso viver diário, a ideia de que não sirvo a mim mesmo, sirvo a Jesus. E aí, pensando nisso, pode ir para o próximo ponto também. Embaixadores ou turistas? Assim, não tinha que ter perguntado antes. Mas olha só aquele cara ali, ó. Alguém sabe quem é aquele cara? Exato, assim, fica meio subentendido. Mas, pois é, esse cara aqui, ó, ele é embaixador do Brasil. Não sei se vocês sabem. Atualmente, se eu não me engano, ele está na Suíça. E aí, vamos lá. Mano, me diz. O que é um embaixador? O que é um embaixador? Eu não sei ao certo, mas ele tem função diplomática. Uma missão diplomática. Legal. Você. Qual é o seu nome? Oi? Mariana. O que é um embaixador? Não sabe. Bertolini, você está aí olhando nada. O que é um embaixador? Não faz. Alguém sabe o que é um embaixador? Eu sei. Fala, Thiago. Fundador de algo? Errou. Fala, pai. Um embaixador é um representante de um país em outro país. Um representante
Então, pensa só, esse cara aqui era embaixador do Brasil lá em Israel. Então, ele morava em Israel e ele era a voz do Brasil, por assim dizer, lá em Israel. Ele representa o nosso país fora do nosso país. Então, essencialmente é isso. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que vive fora do país de origem, mas que representa o país do qual ele vem. Certo? Qual é a diferença entre um turista e um embaixador? Eu acabei de falar, né? Um embaixador é alguém que representa o país ao qual ele pertence. Qual é a diferença entre um turista e um embaixador? Fala, Matheus. O que você me disse? Eu ia falar outro. Não, mas eu estou te perguntando. Qual é a diferença entre um turista e um embaixador? Se fosse para você tentar chutar. Sei lá, acho que o embaixador está lá por uma função, só naquela função. E o turista, acho que ele está mais para conhecer a cultura de todos. Entendi. Alguém diria alguma coisa diferente disso? O que você me diz daí? O embaixador está ali para representar o país, né? Então, eu vou comer um pouco do que acho que você ia falar, mas, por exemplo, o embaixador de Cristo, ele está para ir para falar sobre o reino, representar o reino na Terra, no nosso planeta. Já um turista, ele não é conhecedor de todas as leis. Então, tipo, um americano vem aqui para o Brasil, ele não sabe todas as leis e ele pode até acabar infringindo uma lei por não ser conhecedor da nossa cultura, lei. Então ele está para conhecer ali, ele ainda sabe só o básico, só está visitando, conhecendo. Enquanto o embaixador, ele representa totalmente. Legal, então vamos lá. Israel, Oi. embaixador, antes, por exemplo, se o cidadão ali é embaixador lá em Israel, então quando ele acorda, ele vai saber qual é a ordem do dia. Então ele tem uma programação que o presidente passou para ele resolver lá. E o turista, igual já falaram aí, né, ele está indo só para conhecer, mas ele está indo se divertir, fazer aquilo que dá na cabeça dele. Ele vive à vontade, ele faz o que ele bem entende, o que bem ele quer. O turista está lá, ele faz o que ele quer. Ele está lá turistando. Ele só está lá para gastar dinheiro, né? Bom, você vai gastar dinheiro. Legal. Sabe qual é um ponto assim? As ações e palavras de um embaixador têm valor, porque essas ações e palavras que ele pode falar estão atreladas à autoridade que o país concede para ele. Se esse cara, lá em Israel, ele fala assim: o Brasil não quer mais relações com você, país de Israel. Ele está representando todo o nosso país. A palavra dele tem autoridade. Eu virar para ele e falar, ou chegar em qualquer país e falar: eu não gosto disso, e o meu país não gosta de vocês. Sabe qual é o valor da minha palavra? Nenhum. Porque eu sou turista. Se um embaixador fala, aí a palavra tem valor. Porque a palavra dele tem autoridade. Alguém concedeu autoridade para ele. E por isso a palavra dele tem valor. E, como o Davi começou a puxar, adivinha só, eu e você somos embaixadores. Emílio, pode passar, por favor? 2 Coríntios 5, 17 a 20. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando pecados, e tornando a palavra de reconciliação. Deus nos deu um ministério. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Que coisa interessante. Então, se você aceita seguir o caminho, você é um embaixador. Você representa Cristo aqui na terra. E se você é um embaixador, então você não é turista. Então, eu não estou aqui para servir a mim mesmo. Eu não estou aqui para fazer as coisas que eu simplesmente quero fazer. Eu estou a serviço de um reino, a serviço de um rei, especificamente. Então, fica a pergunta: você se vê hoje como um turista aqui na Terra ou como um embaixador?
como você foi chamado para ser? Será? Será que você tem sido um embaixador onde você vive? Sabe o que pode acontecer se eu tentar me passar por embaixador do meu país fora daqui? Pode ser que nada aconteça, mas dependendo do contexto, eu posso sofrer consequências. Então, eu não posso assumir uma posição que não me pertence. E vamos lá, seguir adiante. Ponto 3. A quem a autoridade é concedida? Pode passar em mim. Quem você escolheria para ser representante no seu lugar? Por exemplo, você é uma autoridade, Rafa, e você tem que escolher uma pessoa que vai te representar. Você escolheria qualquer pessoa? Por que não? Alguém que você confia. Legal, perfeito. Assim, ninguém ousaria escolher para ser representante, assim, uma pessoa qualquer. Precisa ser alguém que eu conheço. Alguém com quem eu tenho intimidade. Não pode ser qualquer um. Se eu, que não tenho nada, penso assim, quem diria Deus? Vamos lá, para ver 2 versículos. Pode passar em mim. Gálatas 4, de verso 1 e 2 e Hebreus 5. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Deus nos adota como filhos. Ele tem herança para nós, Ele tem presentes para nos dar. Só que enquanto a gente é criança, a gente não pode acessar esses presentes. Hebreus 5 fala disso. Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E os haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Deus tem coisas para nos ensinar. Ele tinha coisas para ensinar para esse povo lá que se refere aos hebreus. Eles tinham coisas para aprender sobre o sacerdócio de Cristo. E Paulo vira para eles e fala assim: não vou falar, não vou ensinar. Por quê? Porque vocês não estão prontos para receber. Porque o coração de vocês não está pronto para receber. Então, Deus tem herança e conhecimento para mim e para você. Mas para acessar isso, a gente precisa crescer. Precisa ter maturidade. Eu e você somos chamados para ser embaixadores. Mas se a gente não se mostrar, de certa forma, apto, pode ser que a gente não acesse a autoridade que a gente precisa acessar para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Faz sentido? Sabe o que pode acontecer caso um turista do reino tente se passar por embaixador? Vai acontecer aquilo que está lá em Atos 19, de 13 e 16, que a gente leu lá no comecinho. Vou ler de novo, 15 e 16. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Eles tentaram expulsar um demônio, mas eles não tinham autoridade para fazer isso. Eles não tinham relacionamento com Deus. A autoridade não foi concedida. Eles saíram de lá surrados, sem roupa. Eles apanharam no endemoniado. Então, para servir no reino, não é tão simples assim. Não é, eu vou lá e vou falar o que eu quero falar, do jeito que eu quiser falar, da forma como eu quiser falar, porque eu quero, sei lá, ter palco, porque eu quero ter o holofote para mim, porque é legal. Não é assim que funciona. Eu não estou servindo a mim, meu ego. Eu não
posso entrar nessa brincadeira ou nesse jogo, nessa caminhada de qualquer jeito e fazer as coisas de qualquer jeito. Preciso de autoridade espiritual para fazer as coisas que eu preciso fazer. E tem coisa que a gente realmente precisa de autoridade. Lembra quando estava lá os discípulos? Tem um monte de transfiguração, e os discípulos estão embaixo, tentando expulsar um demônio. E eles não conseguem. Aí Jesus chega e expulsa o demônio e fala assim: mestre, puxa vida, a gente já expulsou o demônio antes. Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Jesus fala assim: essa caça não sai para não ser por oração e jejum. São níveis de autoridade diferentes. Então, assim, vocês não têm autoridade para expulsar esse demônio que estava aqui. Há coisas que a gente precisa de autoridade para fazer nesse serviço do reino. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Servir e carregar o nome de Cristo tem um peso inerente à coisa. Um peso que não deve ser ignorado de forma nenhuma. Eu preciso de autoridade para falar, para pregar, para representar o nome do Senhor. Sem autoridade, eu nem sair de casa. Eu posso falar, eu posso ter a melhor oratória, ter o melhor texto, o melhor louvor. Se não tem autoridade espiritual, sabe que diferença faz na vida de vocês? Nenhuma. Vamos seguir adiante? 2. Pode passar aí. Pode passar 2 vezes. A obra que não depende de mim. Legal, acabei de falar sobre esse negócio de autoridade. Sobre a minha necessidade de servir. Servir com o coração no lugar certo, do jeito certo. Tendo noção de que eu não faço as coisas por mim mesmo, nem para mim mesmo. Eu sirvo a Jesus, não sirvo de qualquer jeito. E eu preciso que Ele me conceda autoridade. E essa autoridade surge de um relacionamento com Deus, surge de intimidade com Ele. Mas, que coisa louca, né? Tem uma pergunta. Você. Diz para mim, Alicia, Deus precisa de você? Não? Tem certeza, Alicia? E de você, Galdino? Deus precisa de você? Ele precisa de você para fazer a obra dele? Sim. Precisa? Espalhar o nome dele para todos. Tem certeza? Calma, calma. E tu mesmo, o que você me disse? Não? Ih. Olha só que coisa legal, né? Assim, vamos passar agora por 3 histórias que vão apresentar o outro lado da moeda. Apresentar essa obra que, na verdade, não depende de mim. E a gente começa com Jonas. Alguém se lembra de Jonas? Deus vai lá e ele fala assim: vai lá em Nínive, porque eu quero que você pregue para mim. Aí ele vai, pega as coisas dele, vira na direção contrária e vai para Tarsis. Legal? Jonas foge da ordem de Deus, achando que ia ficar tudo bem. E aí, Deus manda a tempestade, é jogado no mar, é engolido pelo peixe lá, fica 3 dias e 3 noites no peixe e é jogado na praia. Aí ele vai andando até Nínive, até porque Nínive não tinha praia, então ele foi jogado na areia e ele foi andando até Nínive. Aí, Jonas chega em Nínive e ele começa a pregar. Mas vocês já pararam para ver em algum momento a pregação de Jonas? Pode passar aí. Olha isso aqui, que coisa interessante. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. E essa palavra chegou até o rei de Nínive.
E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Vocês perceberam qual foi a pregação de Jonas? Ele entrou na cidade. Ele andou um dia. Ele falou: Nínive vai ser destruída. Ele andou mais um dia. Nínive vai ser destruída. Ele andou outro dia e falou: Nínive vai ser destruída. E sabe o que aconteceu? As pessoas se converteram. É a pior pregação que você vai ouvir na sua vida. Então, assim, ele não falou nada. Não tem eloquência, não tem nada. Ele só virou e falou: ó, eu queria dizer que vai todo mundo morrer. E foi embora. E sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Mudou porque Jonas foi um ótimo pregador? Não foi porque Jonas pregou direitinho. Porque ele cantou no louvor e as pessoas ficaram quebrantadas. Ou porque ele fez uma coisa espetacular. Não, ele fez um trabalho muito mal feito. Ele não queria fazer. E ainda assim, a cidade inteira, até o rei, eles falam assim, não sei se está aqui, não está aqui, mas fala que eles colocaram saco até nos animais. Os animais, todo mundo vai jejuar. Até animal jejuou. Assim, porque este homem que nem queria pregar, só falou o que Deus mandou ele fazer. A obra que Deus tinha para fazer em Nínive, pode passar em mim, aconteceu, independente do que Jonas fez. Deus tinha um plano, ele tinha um projeto, um propósito feito, ou um propósito que deveria ser cumprido, e ele iria cumprir, independentemente da boa disposição do coração de Jonas. E assim foi. Deus salvou a cidade de Nínive naquela geração. Mesmo que Jonas não quisesse. Até porque ele queria que a cidade fosse destruída, né? 2, Emi, pode passar. O povo recebendo a promessa do Senhor. Agora a gente vai lá para Deuteronômio 9. Pode passar, Emi. Lá em Deuteronômio 9, Deus está falando com o povo, né? E olha que coisa interessante. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão. Eles estavam recebendo a promessa, chegando na terra prometida, passando o rio Jordão, para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes, moradas até aos céus, um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheceste e de que já ouvistes. Quem existiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus que passa adiante de ti é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe essa terra para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor os lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retidão, pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações. Aí ele fala aqui: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que Deus te dá esta boa terra para possuir, porque tu és povo obstinado. Deus prometeu uma coisa para Abraão, muitos anos antes desse povo vir. Eles eram um povo legal, Israel. Assim, não. Viviam um problema para Moisés. Tentaram a Deus 10 vezes o deserto. Deus falou assim: eu vou destruir esse povo. Mas assim, Deus não destrói, não. Com misericórdia, não é que você tem misericórdia. E Deus não destrói. E Deus cumpre a palavra dele. Dá a eles a terra prometida, terra que emana leite e mel. Aí fala assim: Deus estava cumprindo, pode passar aí, mim, a palavra dele, estava cumprindo a promessa dele. Por quê? Porque Deus tinha um plano, ele tinha um propósito, uma promessa feita por ele que deveria ser cumprida, independentemente da vontade do povo. Até porque ele prometeu
que de Abraão viria o Salvador, desse povo destinado viria o Salvador. Então, independente desse povo, com todos os pesares, eles estavam recebendo algo especial. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Vamos seguir adiante do terceiro ponto. Milagres e maravilhas. Pode prosseguir. Lá em Mateus 7, 21 a 23, tem uma citação muito interessante. Olha isso aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa! Uma pergunta para você, claro. Deus invalida os milagres das pessoas? Ele diz assim: esses seus milagres foram falsos milagres. O que você acha, Lívia? Você acha que os milagres dessas pessoas foram falsos milagres? Sim, não. Mas ele está dizendo que no nome de Deus eles expulsaram os demônios. Sabe o que é curioso nessa história? Deus não invalida os milagres. Ele não fala: esses milagres não foram feitos no meu nome, por isso vocês estão indo para o inferno. Não. Eles fizeram no nome de Deus. E Deus diz para eles: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. As pessoas faziam milagres, elas falavam de Jesus, mas elas não tinham intimidade com o Senhor. Não conheciam, não tinham relacionamento. Como é que pode ser isso, cara? Deus tinha um plano, um propósito na vida das pessoas que foram atingidas ou foram de alguma forma, como é que pode dizer, né? As pessoas que receberam os milagres, Deus tinha um propósito na vida delas. Com certeza tinha. Quando Paulo estava preso, eu não lembro agora qual carta, ele fala que tinham pessoas pregando em nome de Deus, porque elas tinham inveja de Paulo e que achavam que por estarem pregando no lugar dele, estavam causando dor para ele. E o que Paulo fala? Deixa eles. Pelo menos o nome de Cristo está sendo pregado. Então, assim, mesmo que eles possam fazer as coisas que eles fazem com a motivação errada, Deus pode usar eles segundo o propósito dele, para salvar alguns, para curar outros, para expulsar demônios. Que dilema, né? Que coisa curiosa. Só que o ponto principal não está só no fazer, né? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer a obra que Ele quiser, desde que esteja alinhado ao propósito dele. Se Deus quiser, Ele usa até uma mula para falar com alguém. Deus faz o que Ele quiser. Só que o ponto não está simplesmente no fazer. Fazer só por fazer não é o ponto mais importante, porque a maneira como Deus vai conduzir essa obra não depende de mim, depende dele. Só que Ele não quer só o serviço, Ele quer você. Ele quer o seu coração. Se fosse só serviço por serviço, Ele mandava anjo para fazer, porque Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas Ele escolhe te dar o privilégio de servi-lo. Já pensou nisso? Porque servir este rei, servir nesse reino, é um privilégio. Que os anjos pediam assim: deixa a gente ir. Eu assim: não. É um privilégio que foi concedido a nós. Não pode ser feito de qualquer jeito. Não pode ser feito para mim.
Eu preciso de autoridade. Mas, mais que isso, Deus pode fazer apesar de mim, ou com mesmo que alguém tenha motivação errada, Deus pode usar a pessoa. Ele pode. Mas Ele quer mais que isso. Ele quer mais do que simplesmente uma obra bem feita. Porque Ele é o que pode fazer qualquer obra muito bem feita. Ele é perfeito. Se tem alguém que sabe fazer uma boa coisa, é Deus. Melhor do que qualquer um de nós vai poder fazer. O ponto não está só no fazer. 3. Pode passar em mim. Pode passar 2 vezes. O machado que caiu. Assim, nada a ver. Onde que tudo isso que eu falei leva a gente? Há uma obra a ser feita. Uma obra que não depende de nós. Mas uma obra que nós somos convidados, chamados, convocados como embaixadores para participar. E não entre nessa jornada sem autoridade, porque você precisa de estar com a sua vida alinhada para não passar por problemas. Mas em meio a tudo isso, vamos para um cenário prático da coisa. Ponto 1, uma obra a ser feita. Pode passar em mim. Lá em 2 Reis 6, a gente vai até o verso 7, vai começar com o verso 1 e 2. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Eliseu já era profeta depois da morte de Elias. Estava lá a galera reunida com Eliseu. Eles moravam lá no lugar. E eles falam assim: o lugar em que habitamos diante de nós, ou de tua face, nos é estreito. Onde nós estamos morando, pequeno, apertado. A gente precisa de um espaço maior. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. Façamos ali um lugar para habitar. E ele disse: ide. Os profetas lá estavam convivendo com Eliseu, estavam numa situação complicada. E diante desse ambiente que estava possivelmente gerando problemas, eles resolvem fazer alguma coisa. Iniciar uma obra. Eles resolvem, diante de uma necessidade, fazer alguma coisa. E aí, olha que legal, lá no verso 3, pode passar em mim. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Eles viraram assim: Eliseu, vem com a gente. Não deixa a gente ir sozinho. Pode ir com a gente? Ele falou assim: vou sim. E foi com eles, e chegando no Jordão, cortaram madeira. Tendo a presença de Eliseu, a liberação e a presença de Eliseu, eles começaram a fazer essa obra que eles tinham desejo de fazer. Face a uma necessidade que eles tinham na vida deles. Então, eles estão lá, fazendo a obra, servindo de forma que iria impactar o reino. Eles estão servindo ao profeta Eliseu. Pensa só, né? Que honra poder servir o profeta Eliseu, um homem de Deus. Eles estão fazendo alguma coisa para servir alguém que serve o reino. Obra de Deus. Até entregar água para alguém, Deus enxerga como obra. Assim, até um copo de água fresca não perderá o galardão, né? Assim, eles estão lá trabalhando para o reino, sendo acompanhados por uma autoridade. O que poderia dar errado, né? 2. Pode passar aí. Onde estão os machados? Verso 5, pode passar em mim. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, me era emprestado. Em meio à obra, aos trabalhos, talvez a correria da sua vida, ou quem sabe ao cansaço do seu corpo, da alma, do seu coração, talvez seu machado tenha caído na água. O machado desse homem caiu na água. E agora? Acabou, né? A gente olha e fala assim: pô, o ferro caiu no meio do rio, com a correnteza perdeu, né? Já era. Sem chance de recuperar. Aquela obra ao qual
ao que aquele homem se propôs a fazer, acabou para ele. Ele não tinha mais ferramenta. Ele cometeu um erro, um deslize. Deu mole. Ele errou. Ele errou. E aí eu pergunto para você, quais machados você carrega? Em quais obras você tem servido? Quais propósitos ou quais batalhas você tem lutado? Por isso a pergunta, pode passar aí. Onde estão os seus machados? Em quais obras eles estão sendo usados? Onde estão os machados que Deus entregou para você? Porque os machados e as ferramentas que você tem não são suas, não sei se você sabe. Suas habilidades, seus talentos não são seus. Onde estão os machados que Deus entregou para você? Eles estão na sua mão ou será que de alguma forma você em algum momento deixou eles caírem? É curioso o que acontece aqui. Quando alguém erra, qual é a reação normal? O Pedro está aqui, ele vai lá e bate a porta aqui. Sabe o que se passou no coração do Pedro assim? Putz, demônio, vergonha. Alguém já passou mico em público? Pois é, assim, Pedro, assim, fiquei vermelho, estômago foi assim, caramba, demônio, cara, vacilei. Qual é a reação padrão de alguém quando alguém erra? Vergonha. Quando alguém vacila em público, quando comete um pecado público, qual é a reação? Vergonha. Às vezes mais parece que as pessoas se preocupam com a vergonha causada por serem descobertas do que pelo que fizeram. Assim, que vacilei. Demônio. Causa vergonha. E muitas vezes as pessoas se fecham. Assim, eu vou ficar aqui quietinho porque vai que passa. E vai ficar tudo bem, depois ele vai baixar. Depois ele vai baixar, é verdade. É o natural a gente querer fugir. Só que você viu o que aconteceu aqui? Quando o machado cai na água, o homem não fica. O machado não era meu. Vacilei, vou ter que comprar um novo machado. Já era, perdi, não vou poder mais trabalhar. Não. Ele clama. Ai, Senhor meu. O machado é emprestado. Errei. Dei mole. Errei. Ele não passa, não, mas a madeira estava assim, mas o cabo do machado estava. O que importa, cara? Errei. O machado cai na água. Não dá mais para trabalhar. Não importa a desculpa que ele tinha, ou que ele poderia dar. O machado caiu na água. Acabou. O que ele faz? Ele não fica em silêncio. Ele clama. E aí acontece uma coisa muito bonita. Passa, por favor, só para eu ver uma coisa aqui agora. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Como assim, cara? E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Vê? Em meio a essa queda do machado, Elisa não pergunta: por que o machado caiu? Por que você deixou o machado cair? Por que você não teve cuidado em não deixar o machado cair? Eu não avisei que o machado poderia cair no rio, ficando perto da água. Eu avisei. Eliseu faz isso? Não. Eliseu não faz nada disso.
Eliseu vira e pergunta: onde? Onde caiu? E de forma semelhante, hoje Deus te pergunta: onde é que o seu machado caiu? Onde o seu machado caiu? O machado que Deus te entregou, onde ele caiu? Deus está muito interessado em ver a obra dele ser realizada, é verdade. Ele não precisa de você, é verdade. Ele não vai poupar esforços para ver a obra dele realizada, é verdade. Mas sabe, Deus se importa com você. Ele se importa com os machados que ele te entregou, não com os machados. Ele se importa com você. E ele te pergunta: onde caíram os seus machados? Porque mesmo que eles estejam lá no fundo do Rio Jordão, ele pode trazer eles para cima. E o homem vai e aponta: caiu por aqui. Talvez não sei exatamente, mas caiu nessa região aqui. Sabe uma coisa que eu aprendi com a minha mãe? Assim, quando está orando, pedindo perdão de pecado, não se fala: Deus perdoa os meus pecados. Pequei. Então me perdoa, por favor. Deus não quer isso de você. Ele quer que você seja específico. Eu menti. Eu roubei. Eu odiei. Tem que dar nome. Onde caiu? Caiu aqui. Desse jeito. Um dia caiu. Caiu, eu não sei como resolver. Essa história é como um convite para não andar sozinho. Andar com gente de confiança que tem autoridade espiritual. E é um convite a ser específico quando for tratar de onde caiu. E a gente finaliza isso com uma outra história. Pode passar em mim. Passa duas vezes. Os filhos perdidos. Tudo isso nos leva de volta a uma pergunta muito importante. Quem Deus é? Ou, melhor do que quem Deus é, como é que você percebe, ou como é que você enxerga Deus? Qual é a imagem que você tem de Deus? Essa é uma pergunta que, querendo ou não, né, a gente talvez não responda ela de maneira escrita, mas a gente reage ao que está escrito lá no coração em relação a essa pergunta. Assim, a gente leu lá, agora antes em Gálatas, sobre sermos filhos por adoção. Deus é um pai, e é um pai que quer mais do que o nosso serviço. Ele quer o seu coração. Vocês lembram do filho pródigo? A história do filho pródigo, com um filho mais novo, com um filho mais velho? Por muito tempo, eu me vi como o filho mais velho. A história do filho pródigo é a história de um filho que se perdeu fora e um filho que se perdeu dentro. Tá. Mas eu me identificava no sentido de eu sempre busquei fazer as coisas da melhor forma possível. Eu tinha conhecimento, então não estava errado. Buscava ser perfeito em tudo que eu podia fazer. Só que um dia eu me vi numa situação que me trouxe muita angústia. Uma coisa que me gerou vergonha. E eu senti medo, assim, se fosse exposto eu teria muita vergonha. Eu tive medo sobre o que Deus poderia
medo sobre como talvez Deus reagiria. Eu nem sabia dizer o que Deus pensava sobre aquilo que eu tinha feito, o que eu estava fazendo. Sobre, será que eu estava 100% errado? Eu não sei. Mas eu estava envergonhado. Em mim, eu estava envergonhado. Me sentindo sujo. Eu me vi como indigno da graça de Deus. Indigno de receber o amor dele. Eu que durante tanto tempo busquei ser perfeito, na medida do possível, naquilo que estava ao meu alcance, de não errar, não deixar o meu machado cair. Me vi pensando assim, poxa, Deus deve estar bem irado comigo, decepcionado, porque se fosse eu estaria decepcionado comigo. Né? Medo, muito medo. Medo de estar fazendo alguma coisa terrível, algo pelo qual Deus me rejeitaria, porque na minha ideia, eu não é digno de rejeição. Se eu me rejeitaria, como é que Deus não me rejeitaria? Só que não é bem assim que funciona. Vocês lembram do filho mais novo? Ele fez muita coisa ruim, na verdade. Ele com certeza foi marcado pelas coisas ruins que ele fez. Mas vocês viram a posição do pai? Do filho pródigo? Pode passar em mim. Isso aqui é o filho mais novo falando. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. O pai não rejeita o filho. Mesmo depois de tudo que fez. Na cultura, sabe o que o filho fez ao pedir a herança enquanto o pai estava vivo? Ele falou, eu quero que você morra. Não importa, eu quero a minha herança. Pode morrer. Eu quero que é meu. Abominável. Quando o filho volta, ele não encontra rejeição. Ele encontra um pai que vem se movendo com íntima compaixão. E o pai recebeu como ele estava, mas não deixou ele como ele estava. Ele mudou as vestes, colocou um anel, colocou sandálias nos pés. A grande verdade é que no fundo, em algum momento a gente vai se ver passando por alguma coisa, talvez assim. Ou a gente pode se ver perdido fora de casa, pequei, fiz besteira lá fora, ou aqui dentro, na casa do pai. Porque o filho mais velho está tão perdido quanto o mais novo. Eles são os mesmos casos. Mas o coração dele não estava no serviço. Porque ele não tinha intimidade com o pai. Ele viu assim, este teu filho? Como assim este teu filho? Não tinha relacionamento do mais velho com o pai. Da mesma forma que não tinha relacionamento do mais novo com o pai também. O mais velho servia. Estava lá todo dia servindo. Todo dia. Mas o coração dele não estava na coisa. Não perdeu o machado dele. Entendeu? O mais novo. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de salvação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas sabe, o Pai está de braços abertos. E ele te pergunta: onde caiu o machado? Você pode dizer? Ele é o principal interessado em te socorrer, porque ele tem planos para você, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, para a sua vida relacional. Deus importa com você. Ele não quer só o seu serviço, porque Ele pode te usar para fazer grandes coisas, mas Ele não quer só isso. Ele quer mais. Ele quer você. Onde caiu o machado? Porque Ele quer te devolver autoridade, ou Ele quer poder te dar autoridade para fazer as coisas no nome dEle, autoridade para ser embaixador, para ter o coração alinhado com o coração dEle. Ele quer te dar vestes novas, um anel e sandálias. Ele quer te dar autoridade para fazer a obra que Ele tem para você, porque tem obras nesse reino que você precisa de vestes. Você pode cuidar de porco com qualquer veste, mas você não entra em qualquer lugar sem uma boa veste, sem um anel no dedo e sem sandálias nos pés. Há coisas nas quais vocês foram chamados para fazer que carecem dessa autoridade. A autoridade que é cedida pelo Pai, que nasce de um coração que tem intimidade. Que nasce de um coração que é um coração de um embaixador, que todo dia de manhã abre o e-mail e fala: e aí, o que tem para mim hoje? Meu país, ou meu presidente, ou meu rei. Porque o turista não liga se alguém mandar mensagem para ele no trabalho. Ele está turistando, ele não está trabalhando. O embaixador está no país lá, mas ele está trabalhando. Ele não está lá para passear. Imagina só, um embaixador é mandado lá para os Estados Unidos assim: eu vou na Disney. Aí ele sai por aí tirando foto. Aí recebe uma ligação e fala assim: que ligação é essa? Olha só aqui, o Mickey. Olha aí, filho, vamos tirar uma foto com o Mickey. Vamos naquela roda gigante. Vamos ali no parque da NBA ver o jogo do Orlando Magic. Comprar umas camisas da NBA, um tênis da Fast Novo. O embaixador não foi chamado para turistar. Ele te chama para ser embaixador. Eu sei lá onde você está, onde você mora, o que você faz, onde você frequenta. Não importa. Deus te chama para ser embaixador. Para ter um relacionamento, para que Ele possa te conceder a autoridade para acessar lugares e dons e presentes que Ele não dá para qualquer um. Carecem de maturidade. Mas e aí? Onde é que estão seus machados? Onde caíram os machados? Você precisa falar. Porque se você não falar onde caiu o machado, não tem como recuperar. Você sabe. Você sabe onde os machados caíram. Talvez só você e Deus sabe onde os machados caíram. Eu não sei. Eu não estou interessado em saber. Deus sabe. Se você deixar, se você